Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vinda à nossa quarta aula. Fizemos 3 aulas pela manhã e vamos ver se terminamos, não é, essa terceira parte. Vamos ver agora nesta aula, tendo já visto o bloco dos sacramentos da iniciação cristã, vamos entrar no segundo bloco. Assim estão divididos os 7 sacramentos por blocos. Primeiro bloco, os 3 sacramentos, não é? Que nós vimos: batismo, vimos crisma e eucaristia. No segundo bloco, vamos ver o sacramento da penitência e da unção dos enfermos. O terceiro bloco é da ordem e do matrimônio. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver o sacramento da penitência. E essa catequese quer ser um tanto completa, né? Que a gente vai ver como a gente viu os outros e vai aprofundar mais um pouco. Tá certo? Penitência, definição e instituição do sacramento. A penitência ou confissão é o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. O som está saindo certinho? Coloca aí ok, não é? Elisângela, o som está saindo? Jesus Cristo instituiu este sacramento no mesmo dia da ressurreição, quando, ao aparecer aos apóstolos no cenáculo, sobre eles soprou e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. João capítulo 20, versículo 23. Percebeu, não é, que todos os sacramentos têm uma definição, um conceito e depois uma instituição. A instituição é o fundamento bíblico, não é? E o fundamento bíblico do sacramento da penitência ou confissão é quando Jesus aparece, sopra-lhes o Espírito Santo e diz: a quem perdoar-lhes os pecados, eles serão retidos. A quem não perdoar-lhes, eles não serão perdoados. Católico, coloca uma coisa na sua cabeça, que nós confessamos a Deus todos os dias, no exame de consciência, antes de dormir, aquelas últimas orações. Mas para o perdão dos pecados existe um sacramento. Nós não somos, com todo respeito, não somos espíritas, não somos protestantes, veja, não somos do candomblé, não somos de nenhuma qualquer outra religião. Nossa religião é o cristianismo, dentro do cristianismo o catolicismo, e o catolicismo nós recebemos a vida de Cristo e o caminho e as graças necessárias para a santidade nos sacramentos. E o sacramento que perdoa os pecados é o sacramento da penitência ou confissão. Com estas palavras, deu aos apóstolos e aos sucessores destes o poder de perdoarem os pecados ou de os reterem. Poder a ser exercido não casualmente, mas com prudência. Com muita prudência. Atenção aqui. Ora, para o sacerdote poder julgar se deve ou não perdoar, é necessário que o penitente lhe manifeste as culpas e lhe faça conhecer as próprias disposições do ânimo, não é? Que o motiva da alma. Por isso, a confissão auricular, particular, pessoal, penitente e confessor, isto é, mediante a acusação dos pecados e de instituição divina, e como tal foi sempre sustentada pela Igreja desde os primeiros tempos.
Logo, essa tradição é antiguíssima. Não é para hoje, não é apenas tempos de hoje. Que novidade é essa, não é? Eu não sabia, é antiguíssima. Confirmam a instituição divina da confissão os efeitos admiráveis que ela produz e que certamente não produziria se fosse obra puramente humana. Quanta paz às consciências, quanto conforto e energia para abandonarem o caminho da culpa e seguirem o da virtude. Né? As pessoas se sentem acolhidas, as pessoas se sentem abraçadas, as pessoas se sentem aliviadas, as pessoas se sentem amadas dentro do sacramento da confissão. Se Jesus Cristo não houvesse instituído a confissão, primeiro, a existência desse sacramento não se poderia explicar, porque os homens se haveriam já rebelado contra uma instituição imposta por outros homens. Por isso que é divina, não é? É divina e não humana. Segundo, instituição tão importante e necessária teria deixado traços do autor na história. E a gente deveria saber por quem, onde, quando e como foi instituída. Tá certo? Não é uma invenção humana. Não foi invenção dos apóstolos. Mas foi Deus, no seu Filho Jesus, ressuscitado, glorificado como está nos céus, quis. Vamos para a matéria, a forma e ministro desse sacramento. A matéria desse sacramento é remota e próxima, certo? Matéria remota são todos os pecados cometidos depois do batismo, com a diferença que os pecados mortais não confessados ainda ou confessados mais tarde são matéria necessária. Os pecados veniais são matéria suficiente. Certo? Depois do batismo e a idade da consciência, não é? Depois do batismo, que se peca gravemente. Pecado grave, matéria necessária. Pecado venial, matéria suficiente. Matéria próxima são os atos do penitente, isto é, a dor, a acusação, a aceitação da penitência. São matéria próxima. Matéria remota é justamente, veja, o pecado mortal, o pecado venial, certo? Pecado mortal necessário, pecado venial suficiente. Matéria próxima é a disposição com que o penitente o pecador vai se confessar, né? Veja, a contrição perfeita, a dor que ele sente por ter pecado, não é? A minha culpa, minha tão grande culpa, a acusação que faz e a aceitação da penitência. Formas são as palavras: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as quais, por instituição da Igreja, se lhes ajuntam outras antes e depois. O ministro deste sacramento é o sacerdote confessor, isto é, aquele que, além de haver recebido o sacramento da ordem, obteve, mediante a aprovação do bispo, a jurisdição, isto é, o poder de julgar. Atenção aqui, isso é Código de Direito Canônico, né? A legislação. Todos os padres são aptos para a confissão, pela ordem do sacramento. Mas os padres confessores, todos os padres que confessam, têm que ter uma jurisdição, uma permissão do bispo para julgar, para confessar. Por isso a prudência aqui e o discernimento, tá certo? Sua necessidade, qual é a necessidade? O sacramento da penitência é necessário
de necessidade de meio aos que hajam cometido pecado mortal depois do batismo. É necessário de necessidade de preceito a todos os fiéis chegados à idade da discreção, os quais, pelo dispositivo do Concílio Lateranense IV, deve confessar-se ao menos uma vez cada ano. Veja, essa norma que é também um dos mandamentos da igreja, é do Concílio Lateranense, não é do Concílio de Trento, não, o quarto Concílio Lateranense. Vamos ver os efeitos deste sacramento. O sacramento da penitência, ele tem, veja, 1, 2, 3, 4 efeitos. Primeiro efeito, dá a graça santificante aos que são réus do pecado mortal. Aumenta a graça aos que se lhe aproximam somente com pecados veniais. Ele dá graça aos que perderam pelo pecado mortal, perde a graça, e aumenta com o pecado venial. O pecado venial não tira a graça, mas diminui, certo? Então, ele aumenta. Segundo, perdoa a pena eterna, que é mudada em pena temporal. E ainda perdoa em parte ou de todo a pena temporal, segundo as disposições do penitente. Faz readquirir, terceiro, os méritos perdidos pelo pecado diante de Deus. E quarto, dá a graça sacramental, isto é, o direito aos socorros necessários para ficar longe do pecado. Isso é chamada a graça sacramental, tá certo? Vamos ver as condições para bem recebê-la. Recebê-la, não é, enquanto sacramento, enquanto confissão. Para que a confissão possa produzir esses efeitos, é de mister que seja recebida com as devidas disposições. Atenção agora às disposições, não é? Que são exame de consciência, primeira disposição. O exame de consciência faz-se revogando a mente os pecados cometidos depois da última confissão bem feita, por pensamentos, palavras, obras e omissões, contra os mandamentos de Deus, os preceitos da Igreja e as obrigações do próprio Estado. Do próprio Estado. Primeira coisa, o exame de consciência. Segundo, a dor. A contrição perfeita, a dor ou arrependimento, é aquele desprezar o ódio dos pecados cometidos, que nos faz propor não os cometer jamais. A dor é de duas espécies, perfeita e imperfeita. A dor perfeita ou contrição é o desprezar dos pecados cometidos, porque são ofensas a Deus, nosso Pai infinitamente bom e amável, por causa da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Que é paixão e redenção. A dor é perfeita quando nasce de motivo perfeito, isto é, do amor filial para com Deus. Ela nos obtém logo o perdão dos pecados, embora nos fique a obrigação de confessá-los, tá certo? O ato de contrição perfeito já nos obtém o perdão dos pecados, mas fica a obrigação de confessá-los. Por isso, quem cometer pecado mortal, quando fizer imediatamente um ato de dor perfeita, com o propósito de confessar-se, readquire a graça de Deus. Isso é extraordinário, né? A dor imperfeita ou atrição, a dor perfeita é contrição, a dor imperfeita é atrição,
é o desprezar dos pecados cometidos pelo temor dos castigos divinos merecidos nesta e noutra vida por ter ofendido a Deus ou causa da fealdade do pecado, a feiura do pecado, né? Considerado à luz da fé. Disse imperfeita, porque nasce de motivo menos nobre, que respeita mais a nossa utilidade, embora deva esse motivo ser sobrenatural, isto é, sugerida pela fé. A dor imperfeita é suficiente para nos obter o perdão dos pecados mortais, contanto que esteja unida ao sacramento, a saber, a confissão ou ao batismo dos adultos que vão batizar-se, ou ainda a extrema unção. Né? Aqui é muito interessante isso, vejam, porque nos dá a possibilidade e ao mesmo tempo a obrigatoriedade, essa consciência entre a dor perfeita, contrição, a dor imperfeita, a atrição. Qualidade da dor. Vamos ver a qualidade da dor. Já está dividida em perfeita e imperfeita, né? Mas a qualidade da dor. A dor deve ser interna, sobrenatural, universal e suma. Interna, isto é, proveniente do coração e da vontade. Sobrenatural, isto é, concebida por motivos sobrenaturais, sugeridos pela fé. A fé não é sobrenatural? E não por motivos simplesmente naturais, por exemplo, a desonra ou o castigo dos homens, né? Não por medo, primeiro de perder a imagem, a desonra ou a retaliação, tá certo? Universal, isto é, que se estenda a todos os pecados mortais cometidos. Quem confessar apenas pecados veniais, é-lhe necessário que, ao menos de algum, se arrependa, senão é nula a confissão. Suma, isto é, que julgue o pecado como o maior dos males, e o penitente esteja disposto a sofrer tudo antes que novamente o cometer. Alguns santos, nesta suma, dizia antes morrer do que pecar. É aí que a gente entende, né? O propósito para isso, vamos ver o propósito para isso. Estamos dentro ainda das disposições. O propósito, consequência da dor, é a vontade resoluta de se não cometer mais pecado algum e fugir às ocasiões perigosas de pecado. O propósito deve ser firme, eficaz, universal, certo? Firme, eficaz e universal. Vamos ver quando é firme. Isto é, provindo da vontade resoluta de não pecar mais, embora não lhe obsta a firmeza, o penitente temer ou prever nova queda, dada a fragilidade humana. Eficaz, isto é, unido à vontade de usar os meios necessários para prevenir o pecado e cumprir quanto é prescrito pelo confessor. Universal, a saber, extensivo a todos os pecados e a fuga de todas as ocasiões próximas do pecado. Ocasiões próximas do pecado são as coisas e pessoas que nos põem em perigo próximo de pecar. Por exemplo, companheiros e conversas mais, olhares imodestos, mais leituras, filmes, pornografias e assim sucessivamente, corrupção e tantos outros. Fofoca, malícia, ódio, raiva, inveja, enfim. Porque devemos fugir do pecado, temos obrigação de fugir-lhes às ocasiões próximas, que não as evita, acaba nelas caindo, pois quem ama o perigo, nela perecerá.
Eclesiástico, capítulo 3, versículo 27. Confissão ou acusação dos pecados. Vamos ver agora como está dividido a confissão, para fazer uma boa confissão, não é? A confissão é a acusação dos pecados feita ao sacerdote confessor, para dele obter a absolvição. A acusação deve ser sincera, íntegra e breve. Olha aí, veja. Sincera, íntegra e breve. Sem histórias e sem defesas. Geralmente as pessoas não sabem se confessar simplesmente por esse motivo, não é? Porque elas se delongam. Elas pensam que confissão é um desabafo. Ou, por vaidade, quando a dor não é imperfeita, a atrição, ela faz para defender a imagem, né? Sincera, sem nada ocultar do que necessariamente deve ser acusado para conseguirmos o perdão. Somos obrigados a confessar todos os pecados mortais, não confessados nunca ou confessados mal. Convém, para maior tranquilidade, confessar também os veniais, que diminui a graça. Quem, sem o querer e sem culpa, omitisse algum pecado mortal que fosse, não faria boa confissão e cometeria sacrilégio. Deveria refazer as confissões mal feitas e acusar-se dos sacrilégios cometidos. Quem, sem o querer e sem culpa, omitisse algum pecado venial, faria boa confissão. Teria, porém, a obrigação de confessar o pecado esquecido quando lhe voltasse à memória. Isso também na próxima confissão. Quanto ao dever de se não deixar vencer pela vergonha, ao confessar os pecados, devemos pensar que nos confessamos a Jesus Cristo na pessoa do confessor, e que este não pode revelar nenhum pecado, ainda que à custa da própria vida. Por outra parte, se não nos confessarmos bem, sem obter o perdão dos pecados, ficaremos um dia envergonhados diante de todos no juízo final. Não é? Inteira, vamos inteira aqui, tá certo? Isto é, contando tudo o que o confessor deve conhecer para poder julgar se ele pode ou não dar-nos a absolvição sacramental. Certo? De todo pecado mortal convém acusar-lhe a espécie, o número de vezes e as circunstâncias. Tá certo? Não a espécie, o teor do pecado, o número que pecou e as circunstâncias. Não quer dizer que vai revelar nomes. Não se pede isso. Revelar nome, a integridade, a boa fama do outro é uma questão também moral. Mas você vai dizer a espécie do pecado, ou seja, se ele é mortal ou é venial, não é? Vai dizer o número de vezes que você os cometeu e vai dizer a de calúnia. O número, quem se não lembra do número preciso dos pecados mortais, deve dar a entender o número que lhe pareça mais próximo à verdade. As circunstâncias que acrescentam nova malícia grave. Assim, por exemplo, cumpre indicar se o furto foi sacrilégio, se foi cometido em prejuízo de pessoas pobres, se a imprecação foi dirigida contra os pais ou contra um superior. De quem você roubou? As circunstâncias, né? Breve, isto é, nada contenha do que é estranho à confissão ou, ao contrário, à dignidade do sacramento, certo?
autodefesa, história, motivos, não sei o quê, falar de outra pessoa, eu pequei por causa de fulano, porque fez isso, né? Não. Certo? Ele deve ser breve, o pecado. Absolvição. Depois de confessado, tem a absolvição. A acusação dos pecados encerra-se com a absolvição, isto é, com a sentença com que o sacerdote, em nome de Jesus Cristo, perdoa os pecados ou ao penitente, no caso. O sacerdote deve dar a absolvição aos penitentes bem dispostos a recebê-la, isto é, aqueles que mostram verdadeira dor dos pecados e séria vontade de não cometê-los, mas pondo em prática tudo o que lhes foi sugerido. Não é? Caso o penitente não esteja bem disposto, o sacerdote deve diferir ou negar-lhe a absolvição. Tá certo? Muitas perguntas são feitas neste sentido. O sacerdote pode negar a absolvição ao penitente? Pode sim. Pode, quando o penitente não tem uma dor perfeita, ou seja, não está arrependido. Por isso que uma pessoa é amigada ou só com o casamento civil, né, e convive ali, não tem um matrimônio, não pode se confessar, porque não está arrependida. Não está arrependido daquele pecado. Tá certo? Vamos avante. O pecador a quem foi negada a absolvição não deve desesperar, mas humilhar-se, reconhecer o próprio estado e aproveitar os bons conselhos do confessor para pôr-se o mais depressa possível em estado de receber a absolvição. Olha que interessante, não é? Satisfação. A satisfação sacramental é a boa obra imposta pelo confessor, em castigo e correção do pecador, e em desconto da pena temporal merecida pecando. A penitência imposta pelo confessor deve ser aceita pelo penitente, senão da pena temporal devida aos pecados. Remissão com que a Igreja nos aplica os méritos infinitos de Jesus Cristo e concede, sob certas condições, a quem está em graça, os méritos superabundantes de Nossa Senhora e dos santos, méritos que formam o tesouro da Igreja. A indulgência é de duas espécies, plenária e parcial, não é? A indulgência plenária perdoa toda a pena temporal. A parcial perdoa só uma parte. As indulgências parciais dizem-se de 40, 100 dias e semelhantes. E com isso, entende-se perdoar tanta pena temporal, porém notar que nem sempre estamos seguros de que tais indulgências sirvam de alívio a determinadas almas, pelas quais entendemos lucrá-las, porque o aplicar ou não essas indulgências não depende da Igreja, senão unicamente da vontade de Deus, que por fins altíssimos, as almas, sobretudo ali, não é? No dia de finados, fazemos também sufrágios, fazemos penitência por elas. Terminamos, né? E terminamos com 29 minutos esta aula. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho.